Olá, meus amados irmãos. Olá, minhas amadas irmãs. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Eis-me aqui, meus amados irmãos, para darmos continuidade à nossa série de estudos 40 dias numa vida com propósito. Amém? E hoje, meus amados irmãos, é o nosso 4º dia. E o tema de hoje é, meu irmão, criado para ser eterno. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus certamente não teria criado o ser como homem para existir somente por um dia. Não. O homem foi feito para a imortalidade. Mas como assim, irmão Carlos? Imortalidade? O homem é imortal? Meus amados irmãos, esta vida não é tudo o que há. Essa vida não é tudo o que há. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará por muito mais tempo do lado da morte na eternidade do que aqui. Olha só, a terra é um lugar de preparação, é um lugar de pré-escola, o vestibular para sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida, meu irmão, é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos sobre a terra, mas para sempre na eternidade. O seu tempo na terra é, como disse Thomas Brown, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Você tem o impulso inato de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre porque, meu irmão, Deus o projetou à sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com o nosso desejo. Um dia, o nosso coração parará de bater, então será o fim do seu corpo e do seu tempo na terra. Mas não será o fim. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. A Bíblia chama o seu corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro como uma casa. A Bíblia diz que, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. E essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez. E ela durará para sempre, meu irmão. Se a sua vida na terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas 2: céu ou inferno. O seu relacionamento com Deus na terra determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado a passar o resto da eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Quando você compreender plenamente que há mais na vida que apenas aqui e agora,
e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade. E isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstâncias. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão banais, insignificantes e indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, menor todo o resto parecerá. Meu irmão, quando você viver à luz da eternidade, seus valores mudam. Você utiliza mais sabiamente seu dinheiro e seu tempo. Você passa a dar maior valor à sua personalidade e os seus relacionamentos. Em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres, suas prioridades são reorganizadas. Manter-se em dia com a tendência, por exemplo, modas e valores populares, já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Olha só, meu irmão, se o seu tempo sobre a terra fosse todo voltado para a sua vida, eu sugeria que começasse a vivê-la imediatamente. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Você poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egocêntrico, porque suas ações não teriam consequências de longo prazo, mas isso faz toda a diferença. A morte não é o fim para você, a morte não é o fim, mas a transição para a eternidade. Por isso existem consequências eternas para tudo aquilo que você faz na terra. Cada alto de nossas vidas toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve manter sempre em sua mente a visão da eternidade e em seu coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Com toda a fraqueza, o nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu e nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas de Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Entretanto, meus amados irmãos, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que nesse exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaram realizar. Nós não ficaremos recostados nas nuvens com aureolas e tocando harpas, não, meu irmão. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele já deleitará conosco para todo sempre.
Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Meu irmão, Deus tem um propósito para a sua vida na terra, mas Ele não terminará aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará nesse planeta. É mais do que a oportunidade de uma vida toda. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre, e as suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros, e mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, baseado na ignorância. Você pode sentir que é mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a sem a considerar inevitável. Somente, meu irmão, um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinha um fim em si, mas eram uma preparação para a vida. Também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo na terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim da sua vida, será o seu nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: porque este mundo não é nossa pátria, mas estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Glória a Deus. Em comparação, meu irmão, com a eternidade, nosso tempo na terra não passa de um piscar de olhos, mas a consequência durarão para sempre. Os atos dessa vida definem o destino na próxima vida. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto da sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último de sua vida. Matthew Raymond disse: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o novo último dia. Glória a Deus. Esse é o 4º dia, meu irmão, pensando sobre o meu propósito. Esse é o 4º dia do nosso estudo, uma vida com propósito. Então, meu irmão, guarde, busque. Eu quero deixar para vocês um tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Eu quero deixar também um versículo para você memorizar. Este mundo está desaparecendo, juntamente com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2, versículo 17. E quero deixar também, meu irmão, uma pergunta para meditar. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer? Amém? Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de todos os seus familiares. Uma vida com propósito, 40 dias de preparação para recebimento das bênçãos do Senhor em nossas vidas. Amém, meu irmão? Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra
do Senhor.